Graça e paz. Vamos, em nome de Jesus, meditar um pouco na palavra de Deus e que Deus, pelo seu Espírito, revele para nós a sua palavra. Percebemos em Gênesis, capítulo 2 e 3, o propósito de Deus para o homem que Ele criou e o objetivo principal do diabo, de Satanás. O propósito de Deus está relacionado com a vida eterna que Ele deseja para o ser humano, para o homem que Ele criou. Gênesis 2, vamos dar uma olhada no verso 7. Aí fala da criação do homem. Vamos ouvir a leitura. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aí está o homem. E no verso 9: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Observe que a árvore da vida estava no centro. É dito aí que estava no meio do jardim. Estava destacada. No versículo 16: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Nós temos uma ordem. É uma ordem. Deus deu uma ordem para que o homem comesse das árvores, dos frutos daquelas árvores que Ele fez brotar, e comesse livremente. Comesse, diz a palavra, comesse de toda árvore. Isso significa que Deus desejava que ele comesse da árvore da vida. Já estava destacada lá no meio. E agora Deus dá uma ordem para comer. A árvore da vida não estava de fora, principalmente essa árvore. No versículo 17, nós temos a única proibição, a única restrição de Deus. Vamos ouvir o 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Dessa não era para comer. Ainda falando sobre a árvore da vida, porque aqui está o propósito de Deus. Que vida é esta? Nos versículos 22 a 24, não fica dúvida nenhuma de que vida se tratava a árvore da vida.
Gênesis 3, versículo 22 ao 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Isso aí já é depois do pecado, que o homem pecou. Mas aí você vê que diz aí que é vida eterna. A vida de Gênesis 2:7 não é vida eterna. Por que que não é? Porque a vida eterna estava representada naquela árvore. É vida eterna. Se é vida eterna, irmãos, é vida de Deus. Não é vida criada. Que se for criada, não é eterna. Então, é vida incriada. É a vida de Deus. Você vê que a intenção de Deus era a vida eterna no homem. Agora, não tem só uma restrição, não tem só uma proibição, agora tem um impedimento mesmo. Agora, até o caminho está fechado. O pecador não pode de jeito nenhum comer da árvore da vida, porque ele agora é um pecador, e está dito aí por quê? Porque se comer, se torna um pecador eterno. Então Deus não dá vida eterna para o pecador. Não adianta insistir, porque Deus tomou a medida drástica, porque Ele expulsou o homem. Então, irmãos, parece que o sentido da vida entre o homem e Deus no Éden, pelo menos até comer da árvore da vida, o que ele não comeu, era um sentido de comunhão. O Senhor Deus, expressão interessante, Senhor Deus, é uma expressão que vai surgir a partir do capítulo 2. Senhor Deus tem tudo a ver com Jesus Cristo. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Senhor Deus aí é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Deus vinha ter comunhão com eles no jardim. Mas o que se percebe é que o projeto de Deus para a sua criatura, o homem, era fazê-lo participante da sua vida, da vida dele mesmo. Isto seria identificação. Não apenas comunhão, mas identificação. Identificação é a vida de Deus introduzida no homem. Esse propósito de Deus é maravilhoso, porque é o propósito de compartilhar a vida dele com o homem que ele criou. Você está entendendo? Percebendo que Deus tinha um propósito: compartilhar, repartir a vida dele com o homem que ele criou.
esse propósito ali no jardim se realizaria pelo comer da árvore da vida. Comendo, o homem teria vida eterna em si mesmo, teria a vida de Deus em si mesmo. Isto é identificação. Mas ele não comeu. Agora, uma coisa importante: esta árvore da vida, Oséias, é Cristo, apontava para Cristo, apontando para Ele, porque o propósito de Deus, ele está estabelecido em Cristo Jesus, nosso Senhor, como diz a palavra, ou seja, é através de Cristo, tudo é através de Cristo. 1 João capítulo 5, verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que coisa maravilhosa, irmãos. Preste bem atenção na leitura. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento. Nós precisamos desse entendimento que o Filho de Deus nos dá, para podermos conhecer. Se você não tem o entendimento, a revelação que o Filho de Deus está trazendo, não tem como conhecer. E nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Você vê? Nós precisamos reconhecer o verdadeiro por um entendimento que Ele mesmo nos dá. E aqui diz uma coisa maravilhosa: reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Estar em Cristo. Aqui está a questão, irmãos. Em Cristo. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é a vida eterna. Então, irmãos, Deus projetou um povo que é a igreja de Cristo, onde o Filho pudesse habitar, viver, se manifestar, se revelar. Isto é maravilhoso. Deus projetou um povo onde o Filho dele pudesse habitar, viver, se manifestar, se revelar. Se Adão fosse criado em união com Deus, ou melhor, se Adão fosse criado com a vida eterna, já criado com a vida eterna, ele seria um com Deus. Essa era a ideia. Mas o homem foi criado para esse propósito, mas Deus deu a ele a liberdade, porque é assim que Deus trabalha. Ele tinha que comer livremente para ter aquela vida nele. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, com a possibilidade de ter essa união com Deus por meio da árvore da vida, que estava apontando para Cristo, falando de Cristo. Mas o pecado entrou no homem e, através do homem, entrou no mundo. Mas não impediu
o propósito de Deus para o ser humano. Agora temos a redenção, porque agora tem que ter uma correção. A correção é a cruz. Jesus veio para crucificar esse pecador com ele, fazê-lo morto para o pecado, e ressuscitou para lhe conceder a vida eterna, que é o propósito de Deus desde antes da fundação do mundo. Lhe conceder a vida eterna pela sua ressurreição juntamente com Cristo. Ressurreição do pecador que morreu com Cristo na cruz. Essa ressurreição, ele já é um novo homem. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, ele está em nós. Jesus só pode estar em nós a partir da nossa ressurreição com ele. Em nós, ele é a nossa vida, em nós ele vive. Isto é estar unido a Deus, unido a Cristo, unido à sua pessoa, é a vida de união. E nós precisamos compreender isto, porque é muito importante. Agora, a nossa comunhão com o Senhor é uma comunhão originária dessa vida de união com Ele, diferente daquela do jardim, onde Deus vinha lá para ter comunhão com o homem. Agora é uma comunhão que tem a sua origem no próprio Cristo que está em nós, na vida dele que está em nós. Em Gênesis 3, temos o primeiro contato do diabo com o ser humano. Importante. O primeiro contato do diabo com o ser humano. Satanás ou estava aparecendo como uma serpente, ou possuindo o corpo da serpente, ou enganando Adão e Eva ao levá-los a acreditar que ele era a serpente falando com eles. Porque serpentes, cobras, não possuem a capacidade de falar. Pelo menos a palavra de Deus não dá nenhuma indicação que a serpente animal falasse. Então, irmãos, o objetivo principal de Satanás é atacar a palavra de Deus. Não era atacar o casal? Sim. Mas o ponto principal era atacar a palavra de Deus. Por quê? Porque ele sabe muito bem que não terá nenhum sucesso com aquela pessoa que está firmada na palavra de Deus. Alguém poderá levantar a questão, porque alguém pode perguntar: onde estava Deus enquanto tudo isso acontecia? A tentação, a invasão do jardim, essa conversa toda, onde estava Deus enquanto tudo isso acontecia? Como sempre, encontrava-se fazendo todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1, versículo 11. Além disso, ele sempre faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu
propósito. Romanos 8, 28. Mas eu não compreendo e nem aceito isso. Primeiro, quero dizer que concordo com você que seja algo demais para minha cabeça, para sua cabeça. É mesmo. É grande demais para minha cabecinha, para a sua também. Então não dá para compreender mesmo. Mas não significa que não seja tudo do jeitinho que a palavra de Deus está dizendo. Agora, esse eu não aceito, não muda nada. Não muda nada para Deus. Não muda nada na palavra de Deus. Esse eu não aceito chega até ser ridículo mesmo. Eu não aceito. Eu não aceito. A palavra de Deus não depende disso não. Se você aceita ou não aceita. Eu quero dizer, Deus não estava, Ele não é e nem estava alheio aos acontecimentos. E nem agora. Viu? Deus não é alheio a nada. A queda no pecado não foi uma surpresa para o Senhor, de jeito nenhum. Deus jamais fez algo aleatoriamente. Deus não é Deus dos imprevistos. Não, não. Deus não faz nada sem suas preferências. Quando Ele faz, porque Ele já tem preferência. E já sabe também. A gente, quando vai fazer algo, mas não sabe no que vai dar, é comum, né? Vamos fazer alguma coisa, mas não sabemos no que vai dar. E quando nós temos temor, pelo menos temor, dizemos, seja o que Deus quiser. Quando Deus faz uma coisa, Ele diz, seja o que eu quero, e o que eu quero vai acontecer. Deus conhece todas as coisas em detalhes e antecipadamente. E mais, e tudo o que acontece faz parte do projeto maior de Deus, porque agora há pouco citei o texto, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo segundo o seu propósito. E quanto mais entendermos isso, melhor. Quanto mais cedo você entender que é assim, melhor para você. Irmãos, tem muitas coisas ainda por trás da cortina de Deus, ao passo que Ele vai puxando, mostrando, nós vamos conhecendo. Satanás não é sábio, não é sábio. Ele é inteligente, inteligente ele é muito. Sábio só Deus. Satanás provavelmente sabia que havia uma solidariedade na raça humana, sendo uma das coisas que diferencia o ser humano criado por Deus dos anjos também criados por Deus.
É assim: se um anjo pecasse, o pecado desse anjo não levaria junto com ele outros anjos. O anjo que pecar, pecou. Isso não tem desdobramento na vida de outro anjo. Por isso, 1/3 dos anjos, segundo a palavra de Deus, pecaram, e 2/3 não pecaram, permanecendo com Deus, e são chamados na palavra de anjos eleitos. Já no caso de Adão, se ele pecasse, arrastaria com ele todos os seus descendentes. O pecado de um levava a todos. Satanás deveria saber disso. A decisão de Adão afetaria a todos e o curso da história da humanidade. Satanás também notou que havia um toque especial na criação do homem, pois Deus fez com a sua imagem e com a sua semelhança, criação única. Se Satanás estivesse por perto, e ouviu as palavras de graça e bondade do Senhor, em Gênesis 2,16, o Senhor disse que eles podiam comer de todas as árvores do jardim, exceto uma única proibição. Tem gente que não gosta de proibição. Esta é boa, necessária. Essa proibição, irmãos de Deus, não revela a ruindade. Revela a bondade de Deus, e muita bondade. Essa restrição é para o bem do homem. Só mostra que Deus estava cuidando da saúde espiritual e física deles. Deus estava cuidando do futuro deles. Isso, para mim, é amor puríssimo. Esse mandamento, não comerás, é ternura total. A mãe chega para a criança, para a sua criança, e diz: não chegue perto do fogo. Mas ela teima, desobedece, escorrega, cai nas brasas, cai no fogo. É socorrida, passa alguns dias agonizando antes de morrer. A criança aprendeu alguma coisa? Sim, irmãos, aprendeu. Ela teve um conhecimento que ela não tinha em relação ao fogo. Sim, ela teve uma lição, ela teve um conhecimento, ela aprendeu. Mas a que preço, hein? A que preço? Era disso, irmãos, que Deus estava protegendo o homem. Mas foi esse tipo de conhecimento que eles obtiveram com a desobediência no pecado. Conheceram o mal na sua experiência. Obtiveram um conhecimento experimental do mal. Mas isso não fez deles iguais a Deus, como o mentiroso Satanás disse para eles. Você quer desobedecer? Desobedeça. Experimente as consequências em sua vida. Ele achou que podia melar aquela relação do jardim, do homem com Deus,
e atingir toda a humanidade. Ele esperou o momento certo, o momento mais apropriado. Ele estudou para dar o bote certeiro. Ele se transforma em algo que ele não era, para tentar alcançar o seu objetivo. Ele chegou sob o disfarce, sem revelar quem ele realmente era. Provavelmente, irmãos, a serpente era uma criatura lindíssima, muito bonita. Embora a palavra de Deus não diz que a serpente podia se levantar e caminhar antes da maldição, mas parece provável que ela caminhava sobre 4 pernas. Parece bem provável. Eva ficou atraída por essa criatura, e ainda falante, mas na verdade ela estava sendo envolvida por um ser invisível que buscava a sua destruição. Tem muita coisa invisível que quer pegar você. A revelação da serpente estava em desacordo com a revelação anterior de Deus. Será que Eva achou que a serpente era uma enviada do Criador para fazer alguns ajustes, ou que esta última revelação revogaria a anterior de Deus? Não sei. Não sabemos com certeza, mas sabemos que em algum sentido ela foi enganada, porque a palavra diz que Eva foi enganada. Adão não foi enganado. Então, irmãos, Gênesis 2, versículo 16 e 17 e Gênesis 3, 1, temos aí o grande confronto. Temos o confronto entre o que Deus disse e o que o diabo diz, entre a palavra de Deus e a palavra do diabo. E muita gente fica com a palavra do diabo. Esse é o confronto que interessava ao diabo e interessa ainda hoje. Vamos ver aí, para confirmar, Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Veja só, a serpente disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? O diabo se dirige à mulher com uma pergunta que negava o que Deus havia dito. Mas tem uma sutileza nisso. A sutileza está no fato de que ele faz isso como que se não soubesse. Ele é sutil. É assim que Deus disse, é como que ele não soubesse. É sutil. É malandro. Satanás despertou dúvida em relação à palavra de Deus, porque o seu objetivo
qual é, irmãos, o objetivo de Satanás? Atacar a palavra de Deus. Se ele tirar a palavra de Deus de você, você está frito. Satanás deturpou a palavra de Deus, insinuando que Deus havia proibido Adão e Eva de comerem de toda a árvore do jardim. Não foi o que ele disse? Ele está aqui acusando Deus de mesquinho, alguém que não reparte nada com ninguém. Satanás citou Deus, mas tirou o Senhor da expressão. Você viu? Não é assim que Deus disse? Ele tirou o Senhor da expressão, que vem aí no capítulo 2, que é o Senhor Jesus. Ele tirou. Também subtraiu a palavra livremente e acrescentou um não na palavra de Deus. Irmãos, preste bem atenção que esse não, só esse não, palavrinha, não, que a mulher deixou passar, foi o que causou tudo. Aí Eva responde à serpente no verso 2 e 3. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A mulher respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Percebe-se que Eva estava um pouco informada. Ela começa dizendo a coisa certa. A gente vê que ela foi informada a respeito do que o Senhor havia dito antes a Adão, ao homem. Porque ela diz assim: do fruto das árvores do jardim podemos comer. De fato, o Senhor disse que podia comer. Mas na sequência ela foi desastrada. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, veja, imitou Satanás, ela também subtraiu a palavra Senhor: dele não comereis, nem tocareis. Conversa. Qual é a árvore que estava no meio do jardim? Era a árvore da vida. Não é a árvore do conhecimento do bem e do mal, não. E eu entendo que ela estava se referindo à árvore do conhecimento do bem e do mal. E além disso, ela acrescentou uma expressão: nem tocareis nele. Deus não falou isso. Tudo indica que ela estava se referindo sim à árvore que Deus havia proibido de comer, mas ela estava confusa. Você vê que ela estava confusa. Porque a árvore que está no meio do jardim é a árvore da vida, e dessa eles podiam comer. Estava um pouco desorientada. Tem gente assim, não é? Por isso que a gente tem que estudar a palavra, estar juntos. Ela estava um pouco desorientada em relação à localização das árvores. Será que Adão, irmãos, passou as informações para Eva? Pelo que ela disse, ele deve ter conversado com ela.
Ou será que Eva não prestou atenção no que Adão comunicou para ela a respeito do assunto? Você está prestando atenção aqui hoje ou não? Porque tem gente que não presta atenção, não. O fato é que ela imitou Satanás em alguns aspectos. Irmãos, uma coisa que tem que marcar o nosso coração é o seguinte: guarde aí, Deus falou, está falado e ponto final. Diante disso, Satanás se atreveu a negar abertamente a palavra. Veja o verso 4 e o 5 aí do capítulo 3. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. É certo que não morrereis. Quem disse isso? Quem assina essa frase? Satanás. Certamente morrereis. Essa frase é de quem? De Deus. Você vê o confronto? Agora ele parte para a negação total. E ainda justificou a sua mentira, viu? Ele justificou dizendo que Deus estava escondendo alguma coisa boa deles. E aí, no verso 6... Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Você vê? Ela comeu e deu para o marido, e comeram juntos. Você vê que coisa? Adão agiu intencionalmente, em rebelião deliberada contra Deus. E com ele caíram todos nós, que dele descenderíamos. A partir desse ponto, irmãos, tudo mudou. Tudo mudou. O casal recém-pecador foi juntar folhas de figueiras e fazer para si aventais para cobrir-se. É o nascimento da religião. Aqui surgiu a religião. Religião é o que o homem faz na tentativa de se tornar adequado diante de Deus. Na religião, a pessoa faz na tentativa de ser aceita. No Evangelho, a pessoa é aceita por aquilo que Cristo fez por ela. Nada que o homem possa fazer, religião, o torna adequado diante de Deus. Adão, depois que pecou com a sua companheira, foram para o lado oposto de Deus, se esconderam de Deus. É como barata. As baratas não gostam da luz, só costumam sair à noite, quando procuram comida e parceiros sexuais. Você sabia? Você só verá uma barata durante o dia se houver uma superpopulação de baratas ou falta de alimento e água. Elas gostam do escuro e quando acende a luz, ela imediatamente sai correndo, não é assim? Se tem uma barata na cozinha, debaixo de alguma coisa, acendeu a luz, ela sai correndo. O pecado de imediato gerou esse efeito barata no pecador. Ele foge da luz que é Cristo, que é Deus. E com o passar do tempo fica pior ainda. Fica pior.
E mais do que efeito barata, o pecado gerou uma aversão, uma indisposição em relação a Deus. O pecador não gosta de Deus, de Cristo, não tem preferência. Não significa que não possa ser religioso. Sim, pode, mas preferência prazerosa por Jesus Cristo não tem. Não tem. Primeiro Deus tem que buscar o pecador, fazer um milagre nele, a regeneração, para que ele possa buscar o Senhor voluntariamente. Eles se esconderam. Comportamento, Oséias, nítido de quem não quer ser encontrado. Se escondeu porque não quer ser encontrado. E no caso aqui, eles não queriam ser encontrados por Deus, nem encontrar a Deus. Essa moita também mostra a tentativa de esconder a transgressão deles, tentativa de amoitar o pecado. Pecado amoitado não resolve, irmãos. Esconder é a tendência de quem faz coisa errada. A gente vê isso nas crianças, não é? E quando cresce, fica pior, continua fazendo a mesma coisa de uma maneira bem mais sofisticada. A tendência é esconder o pecado, mas isso não é a solução para ser livre dele. Ele achou que escondido estava tudo bem. Essa é uma atitude estúpida, porque o pecado não fica escondido. Não tem jeito. O pecado se manifesta. Não faça isso. Não esconda não. Não corra para a moita não. O pecado tem que ser confessado para Deus salvar. Agora não conte para o outro não, tá? Não conte para fofoqueiro a sua vida não. Você pisou na bola? Pisou no tomate, na casca da banana, não conta para o fofoqueiro não. Eu vou contar na igreja. Conta não. Não confia não. Porque você vai ver o que vai acontecer com a sua vida na boca de um fofoqueiro. Só que Deus não é fofoqueiro. Lá você pode chegar, porque Ele é Salvador. Só existe 2 lugares para o pecado e o pecador. E você sabe. A cruz do Calvário e o inferno. Na cruz você fica livre dele. No inferno sofrerá eternamente as suas consequências. Agora, Oséias, o mais maravilhoso é que Deus não desistiu deles. Deus poderia ter desistido, criado outro Adão, uma outra Eva. Ele poderia ter recomeçado do zero. Só que Deus não fez isso. Deus não desistiu. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus foi atrás dos fujões. Deus tomou a iniciativa de ir atrás deles com a salvação, mostrando exatamente aquilo que Satanás levou Eva a duvidar: o seu amor, sua graça, sua bondade, sua misericórdia. Com isso, eu creio, eu vejo isso. Deus demonstrou a sua situação pecaminosa, a situação pecaminosa do casal, e ao mesmo tempo a sua graça em favor deles. Deus foi atrás, tirou o casal da moita, trouxe para o limpo, tirou aquelas tangas, sacrificou animais, tirou a pele desses animais, fez roupa e os vestiu. Isso está apontando para Cristo, irmãos. Esses sacrifícios aí apontavam para Cristo, para a cruz do Calvário, onde Deus vai nos regenerar, nos faz morrer com Ele, para que depois nós
sejamos ressuscitados juntamente com Ele, pelo poder de Deus, e Ele vai viver em nós. Satanás achou que fez o gol da vitória, só que Deus começou com os movimentos, e de repente ele chega agora no versículo 15, faz um pronunciamento, anuncia o Messias, anuncia o Filho de Deus, Jesus Cristo, que viria para quebrar a cabeça de Satanás que já estava coçando a cabeça de ver o que Deus estava fazendo, agora começou a doer a cabeça dele, porque ele sabe que Jesus Cristo viria para fazer a destruição dele, a destruição do pecado, do próprio pecador, e salvar o universo, não só o pecador.